A graça e a paz, irmãos, adoremos ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus.
Olá, meus amados, a graça e a paz de Jesus. Olha nós aqui de novo, tudo bem com vocês? Eu espero que o grupo esteja caminhando bem, eu espero que vocês estejam cada vez mais inspirados por Jesus, né? Nessa quinta-feira, depois de louvar a Deus e ter o seu momento de oração, agora é hora de estudar a palavra de Deus um pouquinho mais, né? Rever o conteúdo de domingo. Nós pregamos em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e nós falamos sobre Jesus, o Senhor da tempestade. É claro que você vai ler o texto aí agora, daqui a pouquinho, né? Você vai perceber que os discípulos com Jesus estavam no barco ali no mar. De repente aparece uma grande tempestade, um vendaval muito forte, não é? E os discípulos ficam com medo demais, porque o barco parecia que iria se afundar, e eles acordam o Senhor Jesus, gritam, né, dizendo para ele: Mestre, o Senhor não se importa conosco? Jesus então se levanta, repreende o vento e o mar, e aí faz uma grande calmaria, e os discípulos ficam assim maravilhados, né? Mas, meus irmãos, eu quero iniciar a nossa conversa falando sobre essa era, né? Esse tempo em que nós vivemos, as lutas tão frequentes. Você vê, por exemplo, terrorismos. A gente fica aí vendo as notícias, né? Aqueles ataques covardes em nome da religião, a xenofobia. Você vê as tensões as mais variadas, aquela tensão causada por causa do aspecto financeiro, aquelas dificuldades, né, em relação a como vai ser o dia de amanhã, se o recurso vem, se ele não vem. Tragédia no mundo espiritual, a pessoa cheia, carregada pelo pecado e às vezes não consegue vencer. Então, são inúmeras as lutas, as tormentas, não é? E nós aprendemos com o sermão de domingo que as tormentas, elas são reais, elas são frequentes na vida do ser humano, cristão ou não cristão, vai passar por isso. Mas ao mesmo tempo, nós aprendemos que nós não precisamos ficar com medo. Não precisamos ficar com medo, primeiro porque nós temos uma promessa de Jesus, não é? A promessa é: vamos atravessar para o outro lado. Jesus nos chamou não para ficar no mar, no meio da tempestade, mas para chegar do outro lado. Então o nosso destino não é a tempestade, mas é o outro lado. Estamos de passagem por esse mundo e nós vamos atravessar. Por isso nós temos que, em segundo lugar, a lição que nós aprendemos é que nós não podemos perder o foco de Jesus. O texto nos ensina que quando os discípulos estavam muito preocupados, eles gritaram, eles acordaram o mestre, pensando no bem-estar deles. Eles só viram um caminho, e o caminho é Jesus. Mesmo que desesperados, mesmo que apavorados, né? Mesmo que sem uma fé, digamos assim, tão forte, mas ficou evidente que eles estavam sempre focados em Jesus. E o momento claro disso é quando a tempestade veio. Eles não gritaram um para o outro, eles não
tentaram sozinhos. A hora que eles perceberam a dificuldade, eles sabiam a quem recorrer, não é? E a terceira lição que esse texto nos ensina, dentre tantas, é claro, é que Jesus cria uma calmaria. Então Jesus se coloca ali no barco de pé, repreende o vento, a fúria das águas, e houve grande calmaria. Calmaria para a sua vida, para o seu coração, né? Para a sua tempestade. Cada um tem uma, cada um enfrenta a sua, então você precisa dar uma olhada aí que tipo de vendaval, de tormenta existe na sua vida e gritar por Jesus e clamar por Jesus. Você faz isso orando, você faz isso tendo uma vida devocional diária, leitura da palavra de Deus. Você faz isso se aproximando do Senhor assim, frequentando a igreja, não é? Tentando estar junto com os crentes, com os cristãos, louvando a Deus, tendo uma vida regular na presença de Deus. Espero que esse momento seja edificante para a sua vida. Perceba, Jesus não acorda com o barulho dos ventos, das ondas quase virando o barco. No entanto, Jesus acorda quando você chama, porque as ondas e as coisas desse mundo não despertam Jesus. Primeiro, porque ele não tem medo, porque tudo está diante dele, mas debaixo do seu domínio. Mas segundo, porque ele se interessa por nossa vida, por nosso bem-estar, sobretudo espiritual. Então ele atende o nosso clamor e a nossa voz, tá bom? Deus te abençoe, discuta o material aí, abra o seu coração. Quanto mais você abrir o coração, quanto mais você for honesto e sincero, respondendo aí as perguntas e conversando, mais você vai ser curado, mais você vai ser edificado, tá bom? Pense nisso, faça valer a pena esse momento. Que o Eterno te abençoe, em nome de Jesus. Amém.